Autônomo financia apartamento? Com certeza. Serasa Limpo garante aprovação? Por si só, não. Quem já reprovou, o sonho acabou? Ainda não. Na Caixa Econômica, bastante modificação? Bastante. Tá começando o nosso quadro Bli Convida, TV Bli em ação, e hoje estamos com o nosso primeiro convidado. Nosso convidado hoje é o Bruno Carvalho, coordenador de crédito. Bruno, prazer ter aqui. Zé. Muito bom. O cara que é muito solicitado no mercado imobiliário e quando o assunto é crédito, o cara é fera. Tá aqui para tirar as dúvidas de todo mundo, tanto o comprador quanto o vendedor. Então a ideia que a gente precisa aqui é trazer de uma forma descomplicada. Muitas vezes tem muitos paradigmas e a gente vai desconstruir agora. Com certeza. Vamos embora. Então, Bruno, a gente vê muito perfil comprador, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando a vida, buscando seu primeiro imóvel, querendo ter o seu crédito de fato aprovado. Mas antes de tudo, o que é que essas pessoas precisam ter para poder ter de fato um crédito aprovado? O que é que elas precisam pensar antes mesmo de mandar o primeiro documento para aprovar seu crédito? Precisa ter seu nome limpo, precisa ter um bom relacionamento bancário, precisa ter a renda para poder conseguir a aprovação. Eu costumo falar que o banco é uma analogia que a gente pode fazer um relacionamento interpessoal. Se eu lhe pedir um dinheiro, eu preciso lhe comprovar como vou lhe pagar, Sim. as condições, e mostrar que eu não tenho dívidas agora. Eu consigo realizar esse pagamento para você. Porque se eu tiver atolado de dívida, eu não vou poder conseguir pagar a ti o dinheiro que eu peguei emprestado. Mesma coisa com o banco. O banco vai ver se você tem esse histórico, vai ver, vai fazer as consultas e vai saber se de fato dá para liberar esse crédito para você. Então, antes da pessoa enviar o primeiro documento, ela tem que se preparar bacana antes, né? Sim, Precisa sim. realmente estar organizado, não só financeiramente, mas com todos aqueles que podem impactar o nosso perfil de crédito, né? Sim, sim. O perfil de crédito, a Caixa e outros bancos, eles olham pelo Bacen, né? Que é o registrado do Banco Central, onde ele vai poder ver toda a vida financeira do cliente, se ele deve, se ele tem parcelamento alto, se ele tem dívidas negociadas e por aí vai. E aí, com base nesse perfil, que ele vai liberar o crédito ou não, vai restringir ou não. E aí, se você é um cliente saudável, que não tem um comprometimento de renda alta, ou seja, não tem altos financiamentos, não tem altos parcelamentos, você é um cliente saudável, que ele vai querer ter você como cliente. O banco quer um cliente. Ele não quer afastar o cliente, mas não é qualquer cliente. O assunto é a gente começar uma análise de crédito, uma análise bancária, aquela busca pelo crédito aprovado. Sim, O que é que aquele profissional ele precisa apresentar? A gente sabe que existem categorias. O cara de carteira assinada, o autônomo, que é aquele informal, aquele que pode ser um vendedor, pode ser uma manicure, pode ser um cara do aplicativo. Tem os funcionários públicos que também têm outros meios de comprovação. Mas de forma prática, o que é que essas pessoas têm em comum a apresentar e o que é que vai diferenciar para elas? certo. De forma geral, tem a documentação padrão, né? Que seria a documento de identificação, RG, CNH, a certidão de estado civil, nascimento, casamento. Que é aquele básico para todo mundo, né? Isso, isso. Também o comprovante de residência e aí a comprovação de renda. Na comprovação de renda é que a gente vai ter uma distinção aí dentro desses cenários que você falou. Bacana. Então, na hora de comprovar a renda, carteira assinada precisa apresentar o quê? Carteira assinada, carteira de trabalho e os dois últimos contra-cheques. Pode ser qualquer mês ou tem que ser atualizado, como é que é? São os dois últimos, né? Por exemplo, se a gente tiver em julho, vão ser os contra-cheques de maio e junho. Se Sim, for em junho, de maio e abril. perfeito. E na parte do autônomo, o que é que ele precisa apresentar? Qual o foco dele para comprovar a renda? O foco dele vai ser status bancário, certo? Mas pode haver alguma diferença. Por exemplo, autônomos que já tenham declarado o seu imposto de renda, certo? No tempo hábil aceito pela Caixa, e ele tenha sido acima da tributação, não esteja zerado, ele pode também utilizar esse imposto de renda como comprovação de renda, e vai melhorar a oportunidade de crédito para eles. A gente vê que muitos autônomos ele tem, né, essa recorrência de depósito de ganhos mensais. E para aquele que não tem, o que é preciso? Aquele cara que um mês ele faz depósito, ele tem ganhos, outro mês ele não tem. Como é que a Caixa enxerga essas pessoas? Ele vai precisar complementar a renda dele, né? Ele vai precisar apresentar algo que embase melhor a renda dele. A Caixa ela precisa de embasamento. Muitas vezes o cliente, sei lá, ele recebe muito em espécie, mas ele apresentando mais embasamentos, custos que ele tem em A notas espécie é um grande fiscais, problema, né? custos que ele tem, notas fiscais de produtos que ele compra para revender, ou algo que ele precisa comprar inerente à profissão dele,
vai ajudar a comprovar esse perfil de cliente para a Caixa. Sim. Assim como alguns clientes que têm movimentações que não refletem a renda dele. Então, mesmo que ele receba em espécie, ele pode comprovar esse Pode. recebimento mediante algumas situações solicitadas, né? Pode, com algumas despesas, alguns custos operacionais. E assim como também ele tendo uma movimentação muito alta, mas que não necessariamente seja a renda dele, ele consegue complementar com esses custos, com essas notas fiscais, etc., para obter uma melhor apuração de renda mais próxima à realidade dele. Certo? Sim. Porque aí a gente vai conseguir trabalhar melhor esse cliente e ele ter, de fato, um crédito que reflita a realidade dele, que ele consiga comprar esse imóvel que ele tanto deseja. E sobre o funcionário público? O funcionário público ele também tem um contra-cheque para apresentar, Isso. assim como uma carteira assinada. Mas eu vejo muito funcionário público que perguntam, né? Pergunta se vai ter alguma vantagem por ser funcionário público, alguma regalia. O que é que tu fala sobre isso? Cara, vantagem explicitamente não tem nada detalhado, mas por ele ser servidor público, seja estadual, municipal, federal, ele está no grupinho de profissões A da Caixa, ou seja, a probabilidade dele aprovar é bem maior, ele tem uma boa aprovação. O que vai poder impactar seria um comprometimento de renda, um empréstimo consignado que ele tenha. Mas de perfil de cliente é um perfil A. Então, uma das vantagens que ele tem é que ele já é considerado, ele já é visto de uma maneira diferente, Isso, que pode ser justamente pela forma que ele tem os ganhos recorrentes garantidos ali, né? exatamente. Então, Bruno, a gente nota que tem muita informação, tem muita coisa que a gente precisa debater. E para esse comprador, que está principalmente aquele cara que está buscando sua primeira moradia, ele estar junto de uma pessoa que consiga orientar ele é fundamental. Então, qual é o conselho que tu dá para o corretor? O que é que ele precisa entender antes de mais nada para poder saber orientar o seu cliente da melhor maneira? Eu gosto de falar do princípio conheça seu cliente, né? O corretor que conhece a fundo o seu cliente, ele vai poder oportunizar ele em todas as possibilidades. Seja com um fator social, no Minha Casa Minha Vida, que é o dependente, seja né, verificar se um cliente ele possui mais de 3 anos de carteira assinada, porque às vezes um cliente, por exemplo, já é um servidor público estadual, sei lá, há 5 anos, mas antes dele ser servidor público, ele já trabalhou mais de 3 anos de carteira assinada e pode garantir um desconto de 0,5% na taxa de juros. Mas se é um corretor que só viu lá, que é servidor público e deixou passar, um outro corretor que trabalhou melhor, conheceu melhor esse cliente, vai perguntar, ó, antes de ser servidor, você já trabalhou com carteira assinada? Você teve mais de 3 anos de carteira assinada? Você já vai ter direito ao retorno de 0,5% na taxa de juros no Minha Casa Minha Vida, que vai garantir para ele um diferencial enorme nas parcelas e no valor liberado. Então, a importância total dele ser Isso. assistido por um profissional que entende realmente de crédito, o nível de detalhe seja realmente avançado para que eles tenham uma compra não só saudável, né? Mas que ele Sim. usufrua de tudo aquilo que é para ele, né? É de fato algo voltado para ele devido a justamente o que você falou, ao perfil que ele tem ali. Um corretor que se prepare e conhece bem o seu cliente, ele vai conseguir oportunizar para ele a melhor chance de crédito que ele possa ter junto à Caixa e principalmente no Minha Casa Minha Vida. Que a gente sabe que qualquer real faz a diferença no fluxo para ele poder fechar ou não fechar. Então, você, cliente, observa aqui abaixo o corretor que deixou seu contato, aquele que está buscando conhecimento, aquele que está se atualizando sobre a regra da Caixa, para que você tenha a sua primeira compra da maneira mais saudável possível. E para aquelas pessoas que têm um rating um pouco difícil de ser aprovado, essas pessoas ela têm como ter acesso, visualizar, saber onde é que encontra. Cara, de fácil acesso não tem, nem a gente que é correspondente bancário tem. Só a agência que tem mesmo numa consulta interna. Mas aí, quando você tenta uma aprovação de crédito e vê que o motivo foi isso, aí você trabalha para melhorar. Perfeito. Então, um dos motivos de reprovação é justamente o rating baixo. Isso. Existem mais outros motivos para a gente ter o crédito reprovado na Caixa? Ou é rating, ou é comprometimento de renda, ou é alguma outra dívida, por exemplo, dívida com a Receita Federal, dívida interna, alguma pendência interna que ele já tenha tido com a Caixa, aí pode impactar. Que geralmente não está apontado no Serasa, mas Isso, vai ser visto quando a gente subir a análise de crédito, não é isso? isso mesmo. Perfeito. E para as pessoas que têm um comprometimento de renda, quer dizer que é um excesso de dívida. Isso. Como é a ordem de pagamento? Menor para maior, maior para menor, como é que ele faz? O mais longo primeiro. Sempre o mais longo, O mas mais, o tanto. mais longo e depois o maior, né? Porque
O primeiro peso, então, a distância, Isso. A não o ser mais que seja antigo. uma distância, sei lá, você tem 36 parcelas, mais de R$ 200. É um Sim, valor pequeno, relativo assim. Mas se você tem duas dívidas semelhantes e uma que está mais a longo prazo, essa a longo prazo vai impactar mais. Porque no sistema da Caixa, ele vai ver dívidas a vencer nos próximos 30 dias, entendi. dívidas a vencer nos próximos 60, 120, 150 dias. Algo que E vai ficando cada vez mais longo, aí o sistema vai vendo, eita, esse daqui está devendo já, há dá uns bastante 3 anos, é tempo. bastante tempo, e tem mais tempo à frente ainda. Então, Bruno, a gente tem a modalidade de aprovação total, Uhum. aprovou total, todo o comprometimento ali. Aprovou também de forma parcial, que é quando a Caixa aprova não aquele crédito esperado, mas ainda aprova algum crédito. Isso. O reprovado. E tem outro cenário que a gente possa trazer aqui. Não, seria o aprovado ou condicionado, né? Quando ele dá alguma condição, seja diminuindo aquela parcela do cliente, ou pedindo que ele regularize alguma pendência, e tem o reprovado. O reprovado que a gente vai entender o porquê que ele foi reprovado para tentar reverter isso aí ao longo prazo, né? A um médio e longo prazo, É uma coisa que é trabalhada, né? que é trabalhado. Aí vai entender, né? Se foi rate, se foi comprometimento, se foi uma dívida que ele já tem interna, algo que impactou diretamente nessa aprovação. Para aí a gente trabalhar de acordo com a particularidade dele e Sim. aí conseguir mais à frente reverter essa reprovação em uma aprovação, um condicionamento que permita que ele realize o sonho dele. Um assunto também muito importante para a gente saber. Bruno, sobre a tua esteira de clientes. Quanta pasta chega para você e nessa grande quantidade, que eu tenho certeza que é gigante, essa quantidade de ficha de pasta para aprovação que chega para você, essa grande quantidade, qual é o maior lado? São profissionais autônomos ou são profissionais de carteira assinada? Eu vou Quem lhe, ganha essa briga, né? rapaz, eu vou lhe dizer que é parelho. É parelho. É parelho, é parelho. A gente recebe uma grande quantidade de clientes formais, né? Renda formais, carteira assinada, mas também recebemos uma grande quantidade de clientes autônomos. E o que eu sempre falo para o corretor é: o teu cliente autônomo, você trabalha ele melhor antes de mandar para aprovação. Entenda melhor ele, veja o que ele faz, base melhor essa renda. Porque se você mandar apenas, sei lá, 6 meses de status bancários, o que o analista vai fazer é receber, fazer uma análise, não se desconsidera algumas informações, alguns rendimentos, mas vai cadastrar no sistema e ver o que o sistema diz. Quando o corretor ele fundamenta melhor essa renda, facilita para o analista que vai pegar a análise e ele vai conseguir melhorar o cenário dele de acordo com a realidade do cliente, né? E aí obter um crédito mais justo, vamos dizer assim. O que a gente nota também é que muitos corretores, muitos profissionais da área do mercado imobiliário, acho que até muitas vezes por falta de conhecimento, né? Quando chega um cliente autônomo, ele muitas vezes não trata com aquela mesma prioridade. É. É mais trabalhoso, com certeza é. Mas é compensador. É uma venda que vai estar sendo feita. E eu digo que é um sonho que vai ser realizado. Porque a gente, o corretor, tal, o correspondente até muitas vezes, olha como de fato o negócio que é. Mas para aquele cliente é uma realização de um sonho, cara. É um cliente que, pô, vai sair da casa da sogra, sei lá, Vai vai saber sair, dos pais, da vai sair sogra. dos pais, numa situação que talvez ele não esteja confortável e vai realizar o sonho dele, O de cara ter tá lá tranquilo. naquela bronca, doido pra sair, querendo. É, às vezes a mulher já tá irritando já tá no É rolo. o dia a dia. É, e aí ele tem que resolver. Ele tá insatisfeito, ou seja, ele quer ter um cachorrinho e não pode porque tá na casa dos outros. Aí tem várias situações. Eu falo isso, vai realizar sonhos. É a motivação que a gente tem dia a dia. Então, para você comprador, se você é carteira assinada, profissional autônomo, mas falando especificamente para você que é profissional autônomo, você tem as mesmas possibilidades de um carteira assinada e de um funcionário público, mas você precisa, claro, formalizar de algumas maneiras. Vai dar mais trabalho, mas com certeza você vai ter a sua recompensa. Então, a importância de você ter um profissional realmente que entenda do assunto. Bruno, falando como comprador, antes de tudo, antes de eu fazer a minha primeira dívida, de fato, eu preciso comprar o meu apartamento ou eu posso me comprometer com outras situações? Porque o cara que está novo, ele quer comprar uma moto, quer comprar um carro, quer comprar tudo. Depois ele pensa na casa. Quando ele casar, ter filho, aí ele vai e começa a pensar na casa. É o melhor caminho mesmo esse da gente ir primeiro para o meio de transporte ou, de fato, o melhor caminho é a gente comprar a nossa casinha? Não, de forma alguma, né? Assim,
Acredito que seja uma ordem de prioridades, né? Cara, a gente ter a casa da gente, nosso lar, o nosso teto garantido, acho que é o, Não é o tem preço. principal, não tem preço. Isso aí. E aí, quando você prioriza outras coisas antes desse teu lar, vai impactar, certo? Por exemplo, sei lá, entrei no meu emprego agora, aí eu já financei logo uma motinha para me O cara já se me empolga, né? livrar Já quer. me livrar do ônibus, né? Eu entendo essa dor, Sim, eu entendo muito bem essa dor, a gente né? quer, a gente A quer. gente quer, mas tem que ser planejado, certo? Sim. Quando você assume um financiamento, sei lá, 48 meses, ou então você pega um carro, 72 meses de parcela lá, ou então você, putz, lançou o iPhone top de linha. Eu não tenho recurso para comprar agora à vista, mas eu pego e passando lá em 18, 24 vezes que a turma faz e Sim. acaba impactando no comprometimento de renda. Hoje, o banco ele tem acesso ao Bacen e lá vai ter a história completa financeira, tá? Vai ter o que você deve, o que você deveu, o que você deixou de dever, e aí isso pode impactar negativamente para ti, certo? O limite da caixa de comprometimento de renda é até 30% da renda bruta do cliente, né? E aí, quando a Então a gente Caixa ela já deixa como padrão. isso, a caixa Só pode já estabelece comprometer 30% da renda bruta um dele. comprometimento de 30%. Aí vamos, sei lá, vamos supor que a tua renda seja de R$ 2.000. E aí tu já assumiu uma parcela de R$ 1.000 de uma moto, de um carro. Ou seja, metade da tua renda já foi comprometida. Dificilmente você vai conseguir aprovar o crédito. Até porque 30% ali, R$ 2.600, né? Você já Já extrapolou, né? extrapolou. Então a Caixa já entende que é um risco ali. Isso, exatamente. E a Caixa tem como ver isso pelo Bacen. No Bacen, todos os bancos, todas as instituições bancárias estão lá, estão constando lá seu comprometimento. E não só o comprometimento atual. Sei lá, vamos supor que você teve um cartão numa loja, certo? E aí você fez dívida nesse cartão, deixou de pagar e fez aquela negociaçãozinha que faz, 90% de desconto, você vai pagar Sim. 10%. E aí você pagou, no Serasa todo mundo tá limpo. Mas no Bacen está lá registrado que você foi um cliente que deixou prejuízo. E aí esse prejuízo vai impactar Que na vai tua aprovação de pegar hoje.